Estamos de volta para a apresentação de mais um vídeo da nossa série História de hoje. Hoje é dia 11 de janeiro de 2022. Nós iremos até o dia 11 de janeiro de 347, lá na história antiga, conhecer o dia em que nasce o imperador cristão. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês mais um episódio da nossa série História de hoje. O cristianismo é, sem sombra de dúvidas, um fator de transformação muito grande na antiguidade, dos pontos de vista político, econômico e social. Porque quando ele consegue o seu espaço, ele vem de uma situação em que era uma religião proscrita, uma religião perseguida, marginal, que só podia ser praticada nos cemitérios, nas tumbas, de forma muito escondida. E do ponto de vista social, ela promove uma revolução, uma transformação que vai inclusive conquistar grandes nomes. Teodósio I nasceu em 11 de janeiro de 347 em Calca, Milão, na Itália. Foi imperador romano que impôs o catolicismo como religião oficial e dividiu o Império do Oriente e do Ocidente. É preciso esclarecer uma coisa. A gente fala catolicismo, mas naquele momento só existe o catolicismo como referência do cristianismo na antiguidade. E em 379, Teodósio foi nomeado rei com poderes sobre o Oriente. Já estava dividido o Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente, e ele tem poderes sobre o Império Romano do Oriente. A relação entre o imperador Teodósio e a igreja no final do século IV foi, apesar de tensa, decisiva para a formação do que nós chamamos hoje de Europa Ocidental. Um dos momentos mais marcantes, mais importantes da história do cristianismo, e por consequência da formação da civilização europeia, que é a região onde o cristianismo vai prevalecer, foi a oficialização dessa religião pelo imperador Teodósio, conhecido pelo apelido de O Grande, que em 380 ele também passa a ser imperador do Ocidente. Foi esse processo de oficialização que permitiu a institucionalização do que hoje nós conhecemos como catolicismo. Se vira uma instituição, o catolicismo, justamente com esse processo criado pelo Teodósio. Entretanto, nós precisamos destacar que, apesar dele ter promovido essa oficialização, ter tornado o cristianismo a religião oficial do Império Romano, não quer dizer que a relação dele com os bispos, com os líderes da igreja, foi uma relação harmoniosa. Ela teve momentos muito tumultuados. Pelo Edito de Tessalônia, Teodósio não apenas vai tornar o cristianismo oficial, mas vai proibir cultos pagãos greco-romanos, que era presente em toda a história romana, em toda a história grega. Esse é um dos motivos dos embates que ele vai ter. Essa tomada de posição a favor do cristianismo vai causar sérios problemas para Teodósio. De modo que, pouco a pouco, todo o simbolismo pagão começa a ser assimilado também pelo cristianismo. A gente vai encontrar alguns desses simbolismos ainda hoje no cristianismo, mas isso é um assunto para uma próxima discussão, para a gente não se alongar muito. Como, por exemplo, um dos exemplos mais claros que a gente pode citar é o Natal, um costume greco-romano, e vai ser assimilado pela igreja. Teodósio pensava e agia como herdeiro das estirpes de imperadores. Afinal de contas, ele vinha de uma linhagem de imperadores. E em um caso pessoal de insensatez e fúria que vai dominar ele, vai tirar ele da razão, que é que uma pessoa foi presa em Tessalônia em 388 d.C., acusada de pederastia. A pederastia, desde os primórdios da civilização romana, era uma prática comum, era uma prática legal dentro das regularidades, não ofendia religião, não ofendia nenhuma lei. E aí a população de maioria grega de Tessalônia
exigiu que o sujeito fosse libertado. Não ocorrendo essa libertação, eles entraram na prisão, liberaram-no e acabaram por linchar o general que o havia encarcerado. Em represália, Teodósio ordenou que o exército massacrasse a população de Tessalônia. Milhares de pessoas foram mortas quando assistiu às corridas de bigas no circo da cidade. Esse é um episódio que vai gerar mais tarde aquela famosa carta aos Tessalonicenses, que é um dos registros que está presente na Bíblia. Teodósio tem esse momento, ele vai ter que pedir perdão ao bispo para poder entrar na igreja de Tessalônia. Esse episódio aí está presente, uma discussão presente na carta aos Tessalonicenses. E esse imperador, com toda essa fibra, com toda essa disposição, enfrentando os seus problemas, as suas diferenças religiosas, as suas diferenças políticas, que nasce nesse dia 11 de janeiro de 347. Até o próximo episódio.